A morte é um dos temas que mais intrigam a humanidade. As pessoas têm dificuldade de entender desse assunto porque, na verdade, nós não fomos criados para morrermos. Nós fomos criados para vivermos eternamente. Mas o pecado entrou na raça humana e o pecado trouxe a morte para a nossa existência. Hoje nós queremos abordar esse assunto e nós queremos tratar da seguinte questão: o que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma satisfação estarmos juntos novamente para estudarmos, olharmos e verificarmos a palavra de Deus e buscarmos do Senhor o consolo, o conforto para a nossa vida. Hoje, no nosso Perguntas e Respostas, nós queremos abordar a seguinte questão: o que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Esse é um assunto bem difícil, mas que a palavra de Deus trata e traz esclarecimentos para nós que podem nos ajudar. Especialmente se você perdeu um familiar, perdeu alguém que você amava, uma pessoa próxima, e você está triste, você se pergunta o que está acontecendo com essa pessoa lá na vida que ela está levando na eternidade. Talvez você tenha muitas outras questões na sua mente, inquietando o seu coração. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus traz esclarecimento sobre isso e pode nos ajudar e pode inclusive nos consolar nesse momento de dificuldade. Mas antes de nós abordarmos os textos bíblicos, eu quero falar um pouquinho da minha experiência ministerial. Eu me tornei pastor ainda muito jovem, aos 26 anos de idade. E no meu primeiro ano de ministério pastoral, eu tive a triste oportunidade de realizar 11 cerimônias fúnebres, 11 sepultamentos. Quero dizer para você que não foi nada fácil. Não foi nada fácil porque a gente vê o sofrimento das pessoas. A gente vê o sofrimento da mulher que perdeu o marido, a gente vê o sofrimento daquele homem que perdeu a esposa, dos pais que perderam o filho, ou dos filhos que perderam um pai, uma mãe. É muito difícil, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos consolo para a nossa vida. Então vamos lá, vamos observar o que a palavra de Deus nos diz sobre as pessoas que já morreram. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que essas pessoas estão conscientes. Eu digo isso porque existem muitos teólogos, estudiosos, que acreditam no chamado sono da alma, que a pessoa que morre está a dormir. Eu não vejo assim, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10 o seguinte: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A palavra de Deus nos diz aqui que estas almas que estavam debaixo do altar de Deus, elas haviam morrido. E elas haviam morrido por causa do testemunho que deram. Ou seja, eram mártires da fé cristã. Pessoas que morreram por causa do simples fato de que eram crentes. Isso é algo que é lamentável, mas sempre existiu na história da igreja e continua a existir nos dias de hoje ainda, infelizmente. E essas pessoas, elas estavam ali e elas clamavam: Senhor, até quando não vingarás, não julgarás, né? As pessoas que nos fizeram isso? Até quando, Senhor, não vais vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Ou seja, essas pessoas, elas sabiam inclusive como que tinham morrido. Elas estavam conscientes ali embaixo do altar, como é descrito aqui pelo apóstolo João, e é bom nós entendermos isso também. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, e lá ele teve essa revelação, e ele viu os céus e viu essas almas ali debaixo do altar que clamavam por justiça. Meu irmão, minha irmã, um dia Jesus Cristo vai voltar, e ele vai exercer juízo e justiça sobre a face da terra. A palavra de Deus nos diz que quando Cristo voltar, nós, os que estivermos vivos, receberemos um corpo glorificado e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor vai trazer justiça. E estas almas que estavam ali, elas clamavam por essa justiça. Elas estavam ali conscientes diante do altar
de Deus. Um segundo aspecto que é muito importante nós considerarmos sobre as pessoas que já morreram é que elas estão na presença do Senhor. Além de terem consciência do momento que elas vivem, elas estão na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo nos fala claramente sobre isso quando escreve para a igreja em Corinto. Na sua segunda epístola, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele está dizendo que prefere deixar esta vida e habitar com o Senhor, estar na presença do Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que Paulo diz, meu irmão: viver é Cristo, morrer, lucro. Nós muitas vezes encaramos a morte como uma coisa trágica, como uma coisa ruim, mas Paulo diz que para ele a morte era lucro. E ele explica isso no versículo 23. Ele diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo que se ele morrer, deixar este corpo, ele vai estar na presença do Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Meu irmão, minha irmã, isso é tremendo. Se você tem um familiar, o que você perdeu, que morreu, alguém que você amava, né? E essa pessoa está na presença do Senhor, ela está num lugar incomparavelmente melhor. Veja só, meu irmão, é algo tremendo e glorioso. Muitas vezes nós ficamos pensando naquelas pessoas que se foram, que partiram, mas elas estão melhores do que eu e você. Elas estão num lugar melhor do que eu e você estamos hoje. Que lugar é esse? É a presença do Senhor. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz isso, que as pessoas que morrem em Cristo, elas estão conscientes e elas estão na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz: se eu deixar este corpo, deixar esse tabernáculo, estarei na presença do Senhor. Aqui é importante nós entendermos também o que é a morte, né? A morte, na Bíblia, ela traz o conceito de separação. Por exemplo, a morte espiritual é separação eterna de Deus. A morte física é separação do corpo e da alma. A morte de um casamento é a separação do homem e da mulher. A morte de um relacionamento, de uma amizade, é quando os dois amigos se afastam. Então, morte na Bíblia significa separação. Então, o apóstolo Paulo diz: quando o meu corpo se separar da minha alma, estarei na presença do Senhor, um lugar incomparavelmente melhor. Então, tome posse dessa promessa, se aproprie dessa palavra do Senhor. Se você está triste porque perdeu um familiar, saiba disso, meu irmão. Ele está consciente e está feliz onde está. Está consciente e está feliz porque está num lugar incomparavelmente melhor. Mas aí você pergunta: mas e os meus familiares que não conhecem o Senhor Jesus? Como que eu posso lidar com isso? A Bíblia fala que aqueles que morrem descrentes, eles vão para um lugar de tormento. E isso realmente é muito triste. Mas nós não sabemos de fato se um familiar que morreu sem Cristo, ele está de fato ausente da presença do Senhor. Ah, mas como é que é isso? Deixa eu contar uma experiência pessoal então para você. Eu falei aqui no início desse vídeo a respeito da minha experiência ministerial. Eu quero falar da minha experiência pessoal agora, no âmbito familiar. Na minha família nós enfrentamos a morte também. O meu irmão mais velho, ele morreu num acidente de carro, aos 38 anos de idade. Isso foi no ano de 2004. E mais recentemente, no ano de 2020, também perdi a minha mãe. Ela teve um infarto, tive a oportunidade de estar perto dela, próximo dela, nos últimos 15 dias, mas por fim ela acabou então falecendo. Mas a minha mãe, eu também tinha tido a oportunidade de batizá-la. Em 2017, quando fui ao Brasil, tive a oportunidade de batizá-la, ela confessou a Cristo, confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador e foi batizada nas águas, e eu creio que ela está com o Senhor. Mas o meu irmão, ele não frequentava a igreja. Ele não participava das atividades da igreja e eu muitas vezes convidei ele para ir à igreja, convidei ele para ouvir a palavra de Deus, convidei ele para estar conosco, convidei ele para aceitar Jesus, entregar sua vida a Cristo.
mas em nenhum momento ele tomou uma posição. Em nenhum momento ele disse, eu vou depositar a minha confiança em Jesus. Como que nós podemos entender isso, meus irmãos? O Senhor Jesus, quando estava pregado na cruz, quando foi pregado na cruz do Calvário, ele foi pregado com 2 ladrões, um de cada lado. E um deles começou a zombar de Jesus. E o outro repreendeu aquele que zombava e disse para ele, você está zombando dele, mas ele não fez nada. Nós merecemos essa punição, mas ele não. E aí, quando ele disse isso, ele se vira para Jesus e diz, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus então proferiu a seguinte palavra para aquele ladrão na cruz. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, naquele último momento, naquele último instante, aquele ladrão depositou a sua confiança em Jesus e ele foi salvo. Eu quero dizer para você que no dia que eu recebi a notícia do falecimento do meu irmão, eu fui até o local onde havia ocorrido o acidente para resolver todas as questões burocráticas, de documentos e essas coisas todas, e foi me entregue a mochila do meu irmão. E a mochila dele, a bolsa dele, onde tinha os seus pertences. E eu fui abrir aquela bolsa para ver o que tinha dentro. E eu fiquei surpreendido, meus irmãos. Quando eu abri aquela bolsa, a primeira coisa que eu vi, estava lá dentro, uma Bíblia Sagrada. Aquilo foi um conforto para o meu coração. Aquilo trouxe consolo para a minha alma. Por quê? Porque o meu irmão estava lendo a palavra de Deus, estava ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei se o meu irmão está na eternidade com o Senhor, mas eu tenho essa esperança que ele esteja lá. Assim como aquele ladrão na cruz, que no último instante ele depositou a sua confiança em Jesus e foi para estar com o Senhor para sempre. Se você perdeu um familiar, um ente querido, e essa pessoa se dizia descrente, ou não participava de uma igreja, não lia a palavra de Deus, não tinha temor do Senhor, eu quero dizer para você, isso não significa que ela não está na presença do Senhor. Porque na última hora, no último instante, ela pode ter tomado uma decisão, ela pode ter depositado a sua confiança no Senhor e ter encontrado a salvação. Console-se, conforte-se com essas palavras, porque tudo pertence a Deus. Se o meu irmão ou o seu familiar estão na presença do Senhor, só o Senhor sabe. E nós temos que ter essa expectativa, essa esperança de que assim o seja, porque Deus é cheio de graça e de misericórdia e Ele pode sim tocar no coração de uma pessoa no último instante para que ela se volte para Ele e busque a sua presença. Meu irmão, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Uma alegria, uma satisfação compartilhar esses princípios da palavra de Deus, trazer esse consolo, esse conforto ao seu coração, ao meu coração, através da palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque nós vamos continuar postando aqui assuntos que vão trazer edificação para a sua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.